Nós estamos desenvolvendo uma lição, uma reflexão que eu estou chamando de genealogia da esperança. Se você já leu a Bíblia e conhece o livro de Hebreus, capítulo 11, a gente poderia dizer que aquele é um capítulo chamado a genealogia da fé, em que o autor vai traçando a linhagem da fé, né? Eu estou fazendo a mesma coisa, porém enfocando uma irmã gêmea da fé, que é a esperança, né? Então lembram lá de Hebreus 11, quando começa lá com os primeiros patriarcas e vai até os juízes, né? Mais ou menos por ali, e daí ele desiste de contar a história toda, porque ele fala, vai me faltar o tempo para falar de fulano, fulano, fulano e fulano. Então ele resume a história. Eu estou fazendo a mesma coisa, então, pelo viés, pela linha da esperança, né? E o objetivo não é apenas contar uma história, né? O objetivo é que a gente deixe para trás aqueles conceitos populares de esperança e entenda, compreenda e entre, né, naquela esperança bíblica, né? Para que a gente entenda que a nossa esperança tem uma longa família para trás, tem um longo percurso dentro da família humana, e que nós, como prisioneiros da esperança, como guardadores da esperança, somos herdeiros deles, e herdeiros privilegiados. Tem uma palavra de Jesus em que ele fala: reis e profetas e mestres do passado quiseram ouvir o que vocês veem e ouvem e não puderam. Vocês são privilegiados, porque eles foram guardadores da esperança, numa esperança limitada. O que esses homens do passado entendiam do futuro, entendiam do fim das coisas, dos últimos dias, né? Eu me lembro agora, por exemplo, no final de Daniel 12, o livro de Daniel, né, capítulo 12, quando Daniel fica muito preocupado com as coisas que ele vê, e o anjo diz para ele: vai, Daniel, descansa, isso é para o final dos dias, você vai descansar. Então a visão que eles tinham era uma visão muito limitada. O que eu pretendo com esta reflexão, primeiro, é que a gente abandone a esperança popular, a esperança comum, essa esperança do dia a dia, essa esperança miúda, e que a gente consiga distinguir o que é a esperança dos santos, a esperança que se amarra, que se une à promessa de Deus. Então nós paramos na aula passada dizendo, a gente contou a história, né? Eu até vou colocar aqui uma certa linha do tempo, né? E nós começamos lá na criação, vou colocar aqui Adão, né? Depois Noé, passamos em Abraão, né? Abraão, Moisés, parei aqui em Moisés, né? Agora vamos continuar aqui em Josué. Deixa eu já deixar a história pronta aqui, né? Porque nem todos têm uma visão global da história, né? Reino unido, reino dividido. Vai crendo pela fé que é isso que está escrito aqui, né? Reino dividido, exílio. Vou colocar aqui pós-exílio, né? Que seria volta do exílio. E período interbíblico, né? Interbíblico. Aqui, dali para trás não dá para contar nada, né? Mas vamos dizer que Abraão está a 2000 anos antes de Cristo, Moisés 1500, isso aqui arredondando, né? O reino em 1000, o cativeiro nos anos 600, volta do exílio, vou chutar aqui 500, chutar não, arredondar, né? E período interbíblico 400. E aqui então vem o Novo Testamento, Jesus Cristo, né? Seria mais ou menos assim uma linha do tempo, só para vocês seguirem essa genealogia que eu estou traçando, né? Nós paramos aqui, né, em Moisés. Moisés é aquele homem que vai pegar um povo escravizado, um povo sujeito a trabalhos forçados, que lembra, faz memória dos patriarcas e tem ali uma certa esperança, uma esperança mais ou menos morta, né? Porque eles estão
escravos, né? São um grande povo, porém escravos. E a terra que Deus havia prometido aos seus pais está completamente fora de qualquer possibilidade. Antes de eu começar, tudo bem aí? Entenderam o que eu estou fazendo? Ligaram os pontos aí, as conexões? Estão prontos para retomar a viagem? Tá? Então vamos lá. Então Moisés, né, eu falei na aula passada que nós temos que usar muita imaginação nessa aula, né? Então pensa lá comigo, né? Tenta voltar lá no exílio, lá, pensa aí nos 10 mandamentos lá da Record, né? Tenta construir aí uma imagem a respeito do que eu estou falando, tá? Então Moisés pega um outro momento em que a esperança está completamente morta. Aquele povo é um povo numeroso, como dizem as escrituras, porém é um povo escravizado por uma superpotência. Pensar em tirar o pé do lugar ou fazer qualquer coisa, absolutamente impossível, né? Em Moisés nós vamos ver o renascimento. Lembra que eu fui falando também de morte e nascimento da esperança, né? De promessa e caos. Então é sempre assim, nós estamos aqui no momento de caos, né? Caos, que o povo é escravo, e Deus vai intervir com promessa, né? Sempre assim. Então Deus aparece para Moisés e diz: eu sou o Senhor Deus de seus pais, memória, né? Eu sou o Senhor Deus de seus pais. Eu prometi dar a terra à geração deles, né? E eis que cheguei para cumprir esta promessa. Então, esse povo aqui, né, que sai do Egito mediante um ato poderoso de Deus, que é o julgamento do Egito e a travessia do Mar Vermelho, se coloca no deserto, em peregrinação, rumo a uma terra prometida, tem a exata figura da igreja. Foi aqui que eu parei, né? A exata figura da igreja. Tem um ato poderoso na memória. Lembra? Passado, memória, né? O ontem já foi, o amanhã virá. Lembra das primeiras aulas? Né? O início, teu café da manhã já foi, memória, né? O culto é promessa, né? Mesma coisa, estamos traçando aqui, né? O ato de Deus no passado é memória. É um ato poderoso, é um ato que gerou este povo. Este povo foi libertado pelo Senhor por um ato poderoso. Está no deserto, ok? Está no deserto. Procura água, sai para caçar o maná todo dia, encrenca ali, encrenca aqui, murmura lá, toma na cabeça aqui e tal, mas está no deserto. O Senhor está presente por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, e a sua glória no tabernáculo, e caminha em direção a uma terra prometida. Olha para o deserto, olha para o calor, não vê a terra prometida. Ao não ver a terra prometida, volta-se para a promessa, e então caminha aos trancos e barrancos, né? Que é também figura da igreja, mas caminha, né? A igreja é exatamente essa figura aqui. Nós também fomos gerados por um ato poderoso de Deus, uma Páscoa, né? A Páscoa do Egito, a Páscoa de Jesus Cristo, a morte na cruz, a vitória sobre a morte, a ressurreição, a descida do Espírito Santo. Um ato poderoso que gerou um novo povo. Vocês não eram povo, mas agora são povo, né? Estamos a caminho de uma promessa. Olhamos para as coisas ao nosso redor e não vemos o reino de Deus. Não vemos as coisas concluídas. Porém, somos arrancados, prisioneiros de uma promessa. A fé na promessa, a esperança se dá exatamente neste ponto. Quando eu olho para a realidade e não vejo as coisas cumpridas. Esta diferença, tem uma equação matemática, né? Esta diferença entre o Cristo, o que Deus falou, e o que eu vejo é esperança. O povo de Israel olha para o deserto, para a areia quente do deserto, para a água salobra, para aquele pão enfadonho, e não vê a terra prometida, a terra que mana leite e mel.
mas caminha sob a nuvem de um Deus que disse: eu lhes darei uma terra que emana leite e mel. A igreja é a mesma coisa. A igreja também foi fundada por um ato poderoso de Deus, foi colocada a caminho, porque a igreja é chamada de peregrina, a igreja não tem pátria nesse mundo, né? E também não vê as coisas como Deus prometeu que elas seriam. A terra prometida, a terra que emana leite e mel, é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo, uma figura das bênçãos de Cristo, da plenitude do Espírito Santo. Porém, nós não vemos estas coisas. Nós passamos fome, sede, nos enfadamos desse pão, né? Murmuramos por causa das tribulações e tal, olhamos para a realidade, porque estamos nela, não vemos o reino de Deus, vemos sinais da sua presença, assim como aquele povo via a nuvem, via o maná, via as bênçãos de Deus, mas não vê a terra que mana leite e mel, aquela que foi prometida. Esta diferença, este salto entre aquilo que eu vejo e aquilo que me foi prometido é respondido por esperança. Certo? Meus irmãos, nós chegamos aqui na conquista da terra, no momento X da questão. E aqui a história muda completamente. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. A conquista da terra foi algo muito difícil. É possível que a conquista da terra tenha levado mais de 20 anos de guerras, de disputas de terras, e de conflitos, e desânimo também, né? Se você observar em alguns textos que eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aí, Josué diz o seguinte, no capítulo 18, capítulo 13, né? Não precisa procurar, acho que está aí na folha. Ele diz: olha pessoal, eu já estou velho, e ainda há muita terra para conquistar. E depois ele chama a atenção de novo do povo, dizendo: até quando vocês serão negligentes em conquistarem a terra que o Senhor prometeu aos seus pais? Então, a conquista da terra foi algo muito difícil. E se você olhar depois também o início do livro de Juízes, diversos versículos, né? Eu não sei se está anotado aí na folhinha de vocês, os Juízes, diversos versículos que vão nos mostrar que o povo de Israel não conquistou a terra, em que eles conquistaram parcialmente ali um bocadinho de terra, se apertaram ali e disseram: vamos ficar aqui mesmo, né? Os vizinhos estão ali, os povos inimigos estão ali, a gente divide a terra, a gente divide as águas, a gente divide o pasto, né? A gente não ataca eles, eles não atacam nós, né? E vamos ficando aqui. Então, diversos versículos, né? Juízes capítulo 1, 19, versículo 21, versículo 27, versículo 29, 30, 31, 33, todo o capítulo 1 de Juízes, que vai nos mostrar que a conquista da terra foi algo extremamente difícil. E que, na verdade, todo o livro de Juízes, todo esse livro aqui de Juízes, vai nos mostrar uma posse incompleta da terra, um ciclo de pecados, escravidão, libertação, e cai em pecado de novo, e cai em escravidão de novo, e o povo clama de novo, e Deus levanta outro libertador, e o povo fica em paz por algum tempo, e depois eles esquecem de novo, memória, esquece de novo quem eles são, porque estão ali, qual é a promessa dos pais, né? E de novo caem em pecado, de novo caem em escravidão, e de novo são oprimidos, e clamam a Deus de novo, e Deus levanta um libertador de novo. De modo que o livro de Juízes pode ser resumido nesse ciclo, né? Pecado, escravidão, clamor, Deus levanta um libertador, a terra fica em paz. Pecado, escravidão, opressão, chama um libertador, a terra fica em paz. E por aí vai, sucessivamente, né? Isso aqui nos mostra uma crise da esperança. Pensem nisso.
o povo no deserto caminhando para uma terra que emana leite e mel. Porém, ao chegar na terra, agora aqui esquece um pouco a igreja, porque tipos não se aplicam a todas as circunstâncias. O povo no deserto é uma figura da igreja. O povo na terra é outra figura. Né? Senão a gente pode tirar conclusões erradas. Né? Mas pensa um pouco nisso, no desânimo do povo ao entrar numa terra cheia de inimigos, cheia de guerras, cheia de roubos, ladrões, saqueadores, escravizadores, e a vida deles durante todo esse período aqui não é uma vida fácil. Portanto, a esperança entra em crise. Você pode ver isso na boca de Gideão, Juízes capítulo 6, quando ele fala: ó Senhor, o que é aquilo que nossos pais nos contaram? O que é aquilo que nossos pais nos contaram? Dos seus grandes feitos do passado. Olha a nossa situação agora. Nós não podemos nem comer nosso próprio pão. Né? Aquela terra que mana leite e mel, cadê? Né? Onde está essa terra que mana leite e mel? Aqui há uma profunda crise. Né? Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que o povo de Israel vai viver nesse ciclo de escravidão, de opressão, de pecado, de desvio, de idolatria permanentemente. Já leram o Antigo Testamento? Sabem do que eu estou falando? Juízes, Sansão, Samuel, Saul, né? E a coisa vai melhorar um pouquinho aqui no Reino Unido, né? Com Davi, né? Davi e Salomão seria, digamos, o ponto alto da esperança, né? Oi. Então, até porque ali eles tinham a promessa de Deus que a terra era deles, mas eles tinham que conquistá-la. A esperança entrou em crise. Né? Aí nós podemos aprender algumas coisinhas, né? Porque nós somos herdeiros da mesma esperança. Né? Deixa eu ver se acho aqui rapidamente o texto que está em Romanos 15, para achar rapidamente. Deve estar lá, se ninguém tiver mexido, deixa eu ver se é lá, senão o pastor Zacarias ali me salva. Quando ele diz que essas coisas foram escritas para nós, 15:4. Tudo quanto outrora foi escrito, para os irmãos pensarem, nós estamos aqui estudando essas coisas, do Antigo Testamento, essas histórias aí, que não tem nada a ver com a gente. Né? Resposta, Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, no Antigo Testamento, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito. Eu estou contando para vocês 2000 anos de história. Poderia ter se escrito livros infinitamente. Estas coisas, porém, foram escritas para que pela mesma paciência é uma palavrinha, né, que está acoplada aí à esperança, e pela consolação das Escrituras, porque nós podemos olhar a história em perspectiva, né? Nós não somos Abraão, com 90 anos, esperando ter um filho, ser pai de nações. Nós não somos Moisés, que morreu no deserto. Nós não somos Josué, que ficou velho e a terra não estava conquistada. Né? Pela consolação das Escrituras, podendo olhar esta genealogia da esperança, nós digamos para nós mesmos: espera aí, irmão, eu renovo a minha esperança, e você também. Eu escoro você e você me escora, né? E juntos nós somos herdeiros desta esperança. É por isso que nós estamos fazendo esse exercício, né? Eu queria ainda, antes de abrir a palavra para vocês, falar de uma crise. Eu falei que o povo de Israel viveu sempre com um pezinho na idolatria, durante todo o período, até pelo menos o exílio. Até pelo menos o exílio. Ou seja, 1000 anos de história. 1000 anos de drama, vivendo nessa terra
chamada modernamente de Palestina, né? Se eu falar Palestina, etc, você entende o que eu estou falando. Na Bíblia é chamada de Canaã, né? Depois, posteriormente, chamada Palestina. Mas essa terra, né, do povo judeu ali, eles viveram uma constante crise da esperança. E eu vou colocar a coisa nesses termos, né? Presta atenção. Isso não é um pensamento meu, é um pensamento do irmão Multman, né, que eu apresentei para vocês na primeira aula. Ele diz o seguinte: o povo de Israel, desde Abraão até aqui no período dos juízes, conheceu um Deus que chamou para a peregrinação. Certo? Deus se apresenta para Abraão, dizendo: olá, Abraão, muito prazer, eu sou o Senhor Deus, né, dos seus antepassados, sai da tua terra e vai em direção a uma terra que eu te mostrarei. Abraão peregrinou, Isaac peregrinou, Jacó peregrinou, seus filhos peregrinaram, foram para o Egito. No Egito moraram, mas como escravos, né? Não estavam na sua própria terra, de certa forma, eram peregrinos, porque tinham a lembrança da promessa, lembravam passado e promessa futuro. E depois saem do Egito aqui, né, em direção a uma terra. Eles conhecem um Deus peregrino. Olha que interessante isso. Eles conhecem um Deus peregrino. Um Deus que vai à frente do seu povo, um Deus que mostra onde tem água, onde tem pão, onde tem caminho de paz e não guerra. Um Deus peregrino. Quando eles entram em Canaã, eles encontram uma outra perspectiva. Pela primeira vez, Deus da estrada, Deus do caminho, morará numa terra. E eles entram em contato com cultos de deuses da terra. Deus da agricultura, Deus da fertilidade, Deus de lugares sagrados. Então há um encontro aqui entre Deus peregrino, o Deus de Israel, né? Vamos pensar no nível religioso, né? Um povo que tem um Deus de caminhada encontra povos que têm Deus que moram nas terras. A grande dúvida que pode ter surgido, que pode estar por trás desse ciclo que eu falei de juízes, né? De opressão, escravidão, libertação, e cai em pecado de novo, o que pode estar por trás desta crise narrada nas Escrituras é uma crise de fé em Deus. Porque eles veem os seus povos vizinhos fazendo seus cultos aos deuses da fertilidade. Deus Baal, Deus Azera, Deus Moloque, Deus, né, Bolinha. E eles entram em crise com isso, né? Até então eles são cuidadores de gado. E no deserto, um Deus que anda com eles, um Deus que vai à frente, um Deus que cuida do caminho. E agora encontram povos e povos que têm divindades próprias e que são deuses da agricultura, deuses do gado, deuses da terra. A pergunta que pode estar por trás é a seguinte: nosso Deus é capaz de nos dar uma terra que mana leite e mel? Os povos vizinhos plantam e colhem com abundância. Tem seus altares, seus locais sagrados, suas árvores sagradas. Nosso Deus não se vê, não tem local sagrado. Nosso Deus está na prática da fé, mas uma fé que não se cumpre. Essa terra não mana leite e mel. Pelo contrário, nós somos escravos nela. E os nossos vizinhos, além de terem boas colheitas, ainda pilham o que é nosso. Será que não está na hora da gente fazer uma médiazinha, né? Acender uma vela para o santo, acender uma velinha ali para o Baal, garantir as nossas colheitas, garantir a nossa proteção, e então você tem um drama da esperança. Um drama da esperança. Este nosso Deus, o Deus de Abraão, peregrino, o Deus de Isaac, peregrino, o Deus de Jacó, peregrino, o Deus de Moisés, peregrino, o Deus do povo de Israel, peregrino, é um Deus bom para a agricultura, é um Deus bom para morar aqui. Onde estão seus locais sagrados? Como prestaremos culto a eles?
e então pode ser que eles tenham entrado numa crise de esperança e numa crise de fé. Podemos esperar neste Deus? Esperar o quê? Se a grande promessa era a terra. E a terra, de novo, olhe para a terra e não vejo leite nem mel. Esse Deus dá conta das suas promessas? Essa pode ser a grande questão, o grande drama. Vou dar uma parada aqui para arrumar a carga, né? Primeiro ali. Diga. A grande crise do ser humano é ter um Deus palpável, né? Que se vê. Ele quer o Emmanuel, mas como o Emmanuel se apresenta, ele é rejeitado. Pois é. Como resolver? Ele se apresenta de uma forma tão, digamos, natural, né? Que ele não corresponde, olha aí que interessante, ele não corresponde à esperança que os homens tinham. Então a esperança pode ser falsa. Quando a grande promessa de Deus se encarna, ela não é reconhecida. Por quê? Porque as pessoas esperavam outro. Palavras de João Batista, né? És tu que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Veja, a esperança pode se desencaminhar. Isso é um perigo e um alerta para todos os que esperam. Nosso Senhor. Quando a gente dá aula de Apocalipse, né, todo mundo, mas como Jesus virá? Virá assim, não. Cuidado, calma. Os primeiros que o aguardaram na primeira vida não o reconheceram. Cuidado. Ele pode vir de um modo que você não cuida nem espera. Né? Então, nós temos que limpar nossa esperança. Eu coloquei aqui uma crise e vou mostrar como ela se resolveu. Por que eu estou fazendo isso? Porque a nossa fé, nossa esperança, também entra em crise. E ela vai se resolver do mesmo modo como os nossos irmãos do passado resolveram. Não? Diga assim. Esse pensamento é bem presente no ser humano, né? Estavam com inveja dos povos vizinhos, né? Que tinham ali no Deus. Mais um pouquinho adiante, vão fazer de novo, quando pedem um rei. Sim. É a mesma coisa, os povos à nossa volta têm rei. Os povos à nossa volta. Perderam a esperança, olha só, perderam a esperança naquele Deus do Sinai, que disse, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, vós sois o meu povo. Moisés vai dizer, Deus não escolheu vocês porque vocês são mais bonitos, porque são mais poderosos, porque são mais isso, mais aquilo. O Senhor vos escolheu porque vos ama. O povo lá na terra, antes de entrar na terra, não podemos, volta para o deserto. Isso aqui também não se aplica à igreja, né? Imagina a igreja ver o céu e falar assim, não dá, então volta. Né? Isso não se aplica. Josué, Juízes, e até aqui a crise do reino, né? Que é Samuel ali, quando o Assir já tocou nesse ponto. Né? Sempre os povos em volta, e a crise de esperança. Nosso Deus pode lutar nossas batalhas. Você vê isso nas narrativas das guerras. Nosso Deus é Deus de montanhas ou de vales? Nosso Deus é Deus apenas dos montes, mas agora estamos nos vales. Nosso Deus também pode guerrear no vale? O que eles estão pensando? Nas divindades dos povos que são especialistas em montanha, a montanha sagrada, o vale sagrado. O nosso Deus é de onde? O nosso Deus dá conta da agricultura? O nosso Deus é suficiente para nos dar bom rebanho? Leiam os Salmos. Senhor, abençoe a nossa terra. Senhor, dá chuva. Senhor, que as nossas vacas produzam muitos bezerros, etc. Sempre o drama em relação à esperança. Então, essa mesma pergunta, nosso Deus é capaz de cumprir suas promessas? Nosso Deus garante que nós um dia chegaremos
ao repouso. Essa é uma crise de fé e é uma crise de esperança. Ora, irmãos, qual é a relação entre fé e esperança? Quem gera o quê? O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? A fé ou a esperança? Nós depositamos nossa fé numa promessa. A promessa fala de algo que eu não vejo. Então, o que vem primeiro? A fé ou a esperança? Quem dá mais? A fé. Alguém aposta aqui? A crise. Hã? A crise. A crise vem primeiro? Se você não tem crise, você abre mão da fé e abre mão da esperança. Ok. Vamos chegar aí. Eu quero Você deu só levar... duas possibilidades. Fé ou esperança? A irmã aqui ficou com a fé, mas está em dúvida. A irmã está com a fé, mas ficou em dúvida. Né? A fé é o firme fundamento. E depois, a certeza de coisas que se esperam. Nós podemos dizer de um modo simplificado que a fé vem primeiro, porque a fé é aquela mão vazia que agarra a promessa. A promessa é algo que não está aqui. Se estivesse aqui, não há mais o que esperar. Então, a fé é aquela mão vazia que agarra a promessa e espera que a promessa se cumpra. Então, nesse sentido, podemos dizer que a fé precede a esperança. Mas a esperança alimenta e sustenta a fé. Porque quando espero, expresso a minha fé. Aí vem a perseverança. Sim, perseverança, quase que sinônimo da esperança. Aquela força, né, de não desistir. Né? Não desistir, esperançar. Aqui primeiro. Senta aí, irmão. Vem cá. Passa agora. Deus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então não tem como esperar se não tiver fé. Exato. Então nós chegamos... Mas elas são interligadas. Tem que haver Sim, uma sinergia exatamente. Mas começa sempre com a fé. Sim, a fé porque a nossa esperança está amarrada a uma promessa. A nossa esperança se volta para algo que vem de cima e de fora. Nossa esperança não está nas coisas que vemos, né? Andamos pelo que não vemos, a realização da promessa. E porque temos uma promessa, e porque temos fé em quem fez a promessa é fiel, nós o esperançamos. O contrário também é verdadeiro, então, irmãos. Falta de esperança é falta de fé. Falta de fé é incredulidade. Incredulidade é pecado. Portanto, falta de esperança. Recusar-se a esperar, desistir de esperançar é pecado. É pecado. Abrir mão, rejeitar o prometedor e sua promessa é pecado. Antes de dar esse curso, eu fiz já a minha confissão. Antes de dar esse curso, lendo sobre o assunto, eu fiz a minha confissão. E quem disse isso foi o Multi. Aquele que no campo de concentração descobriu a esperança. E eu pensei, quem sou eu para cercado das bênçãos de Deus, né? Vivendo tranquilamente, tendo meu pão de cada dia para comer, tendo minha família, tendo onde morar. Quem sou eu para, inundado por esse espírito do tempo, esse espírito do mundo, essa atitude, não estou falando de espírito no sentido espiritual, não, mas essa atitude do mundo, que pode ter profundo no espírito, de recusar a esperar, de desistir de esperar, de se resignar com as coisas como são, e falar, não vejo leite nem mel, não vejo terra nenhuma,
desde que o mundo é mundo, essa desgraceira aí, tem solução. Quem sou eu para soltar, né, a mão vazia que agarra a promessa, né, para soltar e dizer, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se vocês estiverem certos, foi vocês que disseram que a fé vem antes da esperança, e a falta de fé é incredulidade, e incredulidade é pecado contra o Espírito Santo, é pecado contra Deus. Então a falta de esperança, a desesperança também tem um fundo pecaminoso. E nós não podemos ser herdeiros destes irmãos aqui, se negligenciarmos a esperança. Isso não é para ferir ninguém, é para ferir e curar, né? É para entristecer, porém gerar arrependimento, gerar a confissão, né? Tem feito um bem imenso para mim, tem feito um bem imenso para mim ter me arrependido da desesperança, ter aberto mão das promessas do Senhor, não as promessas do emprego, salário, saúde, essas coisas aí, mas olhar para o céu mesmo e viver aqui à luz do céu. Tem feito um bem imenso para mim. Perguntas? Lá? Você disse que houve uma promessa, mas que chegando lá, essa promessa pode ter os olhos humanos decepcionar, né? Então eu esperava leite e mel, mas você tinha que criar o leite e o mel. Então nós podemos... Enfrentar a picada de abelha, coice de vaca, aí vai dar leite e mel. Então a gente pode dizer que tem que saber interpretar a promessa, né? Porque, veja bem, hoje a gente vê muitas palavras de ordem e vê coisas cantadas e nada, porque você diz que tem que ter a fé, mas tem que ter uma promessa para exercer. Exatamente. A fé na promessa. A fé agarra uma promessa, senão não é fé. Você desenvolve a esperança. Sim. Mas uma fé vaga e não tem uma promessa por trás, o que ela pode criar? Também uma esperança vaga ou nula, ou inútil. Ou mundana. Então hoje você vê, por exemplo, nas letras da música, a sua hora vai chegar. Hora de quê? Chegar o quê? O que a pessoa está eu espero? Exatamente. Entendeu? Então, assim, são coisas para mim tão vagas e que os crentes estão declarando, estão com fé, olhando para o outro e falando, e eu não participo de uma coisa dessa, porque realmente é nulo, né? Que pensamento estranho esse seu, né? Nosso objetivo é limpar, sabe, peneira? Peneira é uma figura da Bíblia, né? Peneirar, né? O nosso objetivo é jogar a palha fora e ficar com um grão, né? Nem que seja pouco grão, mas grão. Palha não, né? Palha temos que jogar fora, né? É interessante, a Irene falou ali sobre conhecer e interpretar a promessa. Eu vou fazer uma proposta aqui, baseada em Hebreus, que é a especialidade ali do pastor Zacarias, que baseado num capítulo que eu pedi para vocês lerem semana passada, ou retrasada, não me lembro, que é capítulo 3 e 4, aonde nós podemos entender o seguinte, sigam meu raciocínio aqui, né? Eles estão peregrinando em direção à terra que emana leite e mel. Quando chegam aqui, não tem mel nem leite. Tem inimigo, espada, guerra, peste, doença, opressão, é isso que eles encontram ali. Quando você olha para a realidade, e não vê a promessa cumprida, eles deveriam ter tido uma intuição. Deus está nos falando de algo maior do que esta terra. Porque em Salmos capítulo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 95, lá na época de Davi, certamente, né? Esse salmo acho que não tem o autor, mas ele fala de reinado, etc e tal. Então nós podemos pensar que ele é desta época aqui, da época do ano 1000, né? No Salmo 95, 11, fala assim: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
não entrarão na terra boa, na terra prometida. Ou seja, entraram em Canaã. Ok, entraram em Canaã. Mas Canaã não era tudo que Deus havia prometido. Deus havia prometido paz, descanso, para aqueles que tivessem fé. O versículo 10 fala assim: Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração duro. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Se você ler esse texto junto com Hebreus 4, que faz memória, né, deste salmo, ele vai explicar didaticamente onde é que está. Versículo 4, né? Porque em certo lugar assim disse no tocante aos... Não é aqui, onde é que é? 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Fé e esperança. A fé leva ao descanso. A fé leva às delícias da terra prometida. Conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E lá no versículo 9, olha o versículo 8. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, Deus não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, conclusão lógica, né? Lógica do Novo Testamento, né? Portanto, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Minha leitura, né, vou propor, mas podem discutir. Minha leitura é que a promessa de uma terra e a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, contém um resíduo, vou usar essa expressão, uma sobra, um excesso, que não se cumpre com Josué, não se cumpre com Juízes, atravessa o reinado, né? Então veja, aqui se cumpre, mas sobra um pouco. Aqui se cumpre, mas sobra. Aqui se cumpre o rei, o ungido, né? Davi, o ungido do Senhor, mas sobra. E vai. E volta para o exílio, inaugura o templo e vai. E chega aqui e tal e vai. Até que Jesus Cristo encarna toda essa esperança e joga a esperança para o futuro. De modo que, irmãos, a promessa é espiritual. A terra que mana leite e mel poderia ser figuradamente representada em Canaã. Mas o que ela representa de fato, a presença de Deus, a semente da mulher, aquela que nos daria de novo acesso ao Éden. Canaã não dá conta. A Canaã da terra, a Canaã da Palestina, dos filisteus, dos amorreus, dos gigazeus, dos ferezeus e dos eliseus, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Deus falava de algo futuro. Deus falava de algo futuro. Porque Ele havia prometido para Abraão: eu lhe darei uma terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Canaã não deu conta disso. Então sobra um resíduo. Está dando para entender essa expressão? Uma parte se cumpriu. A parte precoce, a parte fácil, a parte imediata se cumpriu. Mas isso que se cumpriu não dá conta da esperança que Deus havia prometido a Adão e Eva, a Noé, a Abraão, a Moisés e a Davi. A Davi, inclusive, né? E esta sobra da promessa de Deus vai ficando, vai chamando o povo. Olha só um instante. Eu acabei de falar para vocês de uma crise entre um Deus que caminha versus os deuses da terra. Então, aqui nós podemos captar um Deus que continua chamando para o futuro, mesmo estando na terra prometida. Resta um chamado para o futuro.
que a terra de Canaã não representa mais. Deu para entender isso? Mesmo que o povo estivesse na terra, aqui vocês vão construir suas casas, vocês vão plantar, colher, ter seus filhos, etc, etc. Tudo muito bem, se cumprirem os termos da aliança, mas não cumpriram. Mas Deus foi emendando, e jogando a esperança para o futuro, de modo que esses irmãozinhos aqui, da terra dos juízes, da terra dos reis, no exílio inclusive, tinham um Deus que continuava chamando para o futuro, para o cumprimento de uma promessa que se encontrava pendente de cumprimento. Pendente de cumprimento. De modo que a esperança entra na terra, ela peregrina pelo deserto, ela entra na terra prometida, mas ela não cria ali um lugar sagrado. Ela não se torna um Baal dos judeus, um Deus da agricultura, um Deus da vaca, um Deus da fertilidade, um Deus do útero, um Deus disso ou daquilo. Não. Ela arranca esse povo e os remete para o futuro. Talvez o que Deus esperava era que o povo, olhando para aquela terra, dissessem: isso não é tudo que Deus prometeu. Isso não é tudo que Deus prometeu. Eles deveriam ter feito uma conferência teológica, né? Chamado os seus levitas, seus sacerdotes, os pais, os príncipes, de novo, para a gente: peraí, Deus nos prometeu uma terra que manda leite e mel. Isso aqui não é tudo não, tem mais aí, né? Tem uma sobra aí, tem algo pendente aí, que não foi cumprido aqui. E eles deveriam ter continuado esperançando. Existem possibilidades de essa terra prometida ir do mar Mediterrâneo até o grande rio Eufrates. Eles aceitaram ficar convivendo com os inimigos e acharam que a terra estava pronta. Mas Deus tinha algo mais em mente. E aqui a esperança entra em crise. Deus permite que a esperança entre em crise, entre em desespero, e então chama o povo de novo para a esperança, né? Ele permite que a esperança morra completamente aqui no exílio. Acabou tudo. Todas as promessas de Deus mortas. E aqui do meio dos escombros, Deus levanta de novo a esperança. Eis aí o teu rei que vem, rei manso e humilde, ele anunciará a paz. Está chamando o povo para o resíduo da esperança, fazendo lembrar de algo que é muito maior do que um trono de Davi, do que um templo sacerdotal, muito maior. Meus irmãos, nós somos os herdeiros desta esperança. A esperança que ficou represada, não cumprida, pendente de cumprimento, chegou até nós. E nós somos os portadores dela. Deu para entender que nós já deixamos para trás a bobajada toda? Está dando para entender? Que a esperança da qual nós estamos falando tem uma genealogia, tem uma natureza, tem um conteúdo, tem uma substância, da qual nós somos portadores e proclamadores. Porque se Jesus não vier e o mundo não acabar, a próxima geração terá que ter esperança, e nós seremos os proclamadores dela, os testemunhas dela. Outra parada para arrumar a carga. Ali, depois aqui. Na verdade, Canaã nunca foi o destino final de chegada, né? Não, exato. Foi uma cenoura na frente do cavalo. Chegando em Canaã, a cenoura ia ser trocada. A cenoura na frente do cavalo é interessante. A promessa, é isso que eu acho que eles não entenderam. A grandeza da promessa. Eles só teriam um lugar para criar vaca, irmão. Eles só queriam plantar e colher, só isso que eles queriam, encher o bucho, né? Viver em paz, só isso que eles queriam, e isso a terra não deu. Mas eles deveriam ter lembrado, olha aí, memória, eles deveriam ter lembrado
a crise deveria tê-los levado a lembrar. O que Deus disse mesmo? Vamos recuperar o conteúdo da esperança, né? Vamos reler a esperança. Nós temos que reler a esperança. A esperança pode ter aspectos que nós não compreendemos. E então nós temos que falar, meu Deus, o que a Bíblia está dizendo mesmo? É isso que eu pretendo fazer com vocês nesse curso. Né? O que a Bíblia está dizendo? Aquilo que ele me falou, né? O que nós esperamos mesmo? Passou o ano 2000 e nada. Jesus não era 1000, passará 2000, não chegará? Sem nada. Está escrito na Bíblia, né? Não sei que Bíblia. Diz que está escrito na Bíblia. Se eu vi depois. Bom, dá para entender claramente que a esperança mesmo é Cristo. Mas lá, no Velho Testamento, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Lá no Velho Testamento, eles não herdaram a terra e não foi por responsabilidade de Deus. Sim. Deus tinha dado uma promessa para eles que eles ocupariam e teriam a terra. Os homens falharam. Por quê? Não destruíram povos que deveriam destruir, não avançaram. Então, foram negligentes. Né? Então, eles não conquistaram também por responsabilidade deles. Tá. Agora, no Novo Testamento, nós também temos uma esperança. Muitos não alcançarão essa esperança pela desobediência. Dá para fazer esse paralelo. Sim. Né? Hebreus 4, eu quero estudar isso com mais vagar no porque a gente falou ali de Juízes, e você falou, não é essa terra, não é essa terra que ia subir, não é essa terra que ia dar o que precisava. Lá no contexto deles, a terra tinha muitos recursos. Né? E eles não conquistaram por causa deles mesmos. Então, claro, nós não temos que voltar no tempo, mas vamos supor que eles tivessem sido obedientes, que eles fossem íntegros. Deus fala assim, vai por ali disposto. Provavelmente a terra seria conquistada, mas não trariam a esperança final. Exatamente. Esse é o ponto. Mas poderiam ter. Sim, a terra é uma bênção. A seu Zito lembrou bem. A questão da terra, até hoje, né, um grande significado. Né, um grande significado ter a sua casa própria, ter o seu pedaço de chão, evidentemente. Ter onde criar seus filhos. Né? Agora, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: mesmo que, o grande ser, mesmo que eles tivessem sido fiéis, tivessem herdado a terra, tivessem expulso os inimigos, etc., haveria um resíduo